Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de anime. Vamos para o episódio 14 de Fumetsu no Anatae. Episódio passado deu uma grande merda com a véia. Vamos ver o que vai acontecer nesse episódio. Mas antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber novas notificações. Além de virar membro do canal com apenas R$3. Você acessa conteúdo exclusivo como, por exemplo, os reacts, Vanitas, Sony Boy e Tantewa Moshiniru. Bora pro anime play. Lembrando que o Fushi vai virar gladiadora. Se ganhar, você tem direito a qualquer coisa, tipo ser livre. Ela tá interessada nesse garoto, mas ela tá interessada porque provavelmente ela acha que ele pode ganhar e que se ela for simpática com ele, ele vai ajudar ela. Tem que fazer, você tem que bater no outro. E aí o Fushi já vai aprender uma outra coisa, que é o conceito de violência, coisa que ele não sabe. Ele é agredido pelos knockers, mas ele não tem o conceito de violência, provavelmente. Violência física. Ainda mais a violência física como um entretenimento, que é um sentimento contraditório. Como alguém pode ter entretenimento na dor, né? E se uma coisa deixou claro no episódio passado é que ele vai trabalhar contradições. Ele vai ver a galera se matando e vai entrar em choque. Ainda mais ele que tava pensando em desistir da vida e valoriza tanto a vida que valorizou a questão do próprio Gugu, né? Imagina isso vai acontecer agora. Ele vai ter um choque de realidade. Como as pessoas não valorizam a vida. E ele valorizou tanto a vida até agora. Ele vai sobreviver, porque ele é imortal. Quem continuar vivo até o final vai ser o vencedor, cara. Isso aí, garoto. Só você não morrer. Se fingindo de morto aí. E ele sente a dor de todas as pessoas, lembrando. Aí o maluco tá malzaço. Acertou na cabeça. Agora ele vai surpreender geral. Tá todo mundo vendo que você vai ser imortal. É situação complicada. Tem que arriscar tudo pra salvar a Piranha aí. Não é sobre o que vou pensar, é sobre o que vai acontecer comigo. Ele de pé ainda. O maluco não tá entendendo nada. O maluco tá com medo já. Não entendi, mas o maluco venceu porque o outro tá de ressaca. Virou idol. Casa comigo, você achou meu filho bonito, caralho. O Ocarina of Time, Zelda. Já tá querendo ganhar em cima do moleque. Eles querem ser os queridinhos do próximo líder da ilha, que vai ser o Fushi, pra pedir favor. E a Tonari tá repetindo bastante. Ah, sair da ilha, hein? Sair da ilha, hein? Você pode sair da ilha, hein? Sair da ilha, hein? 80% de comissão. A gente com 80%... Ela é uma aproveitadora de idol. Ela tá querendo liberar todo mundo. Por que estão te seguindo? Porque você é forte. E no país onde a força é valorizada para sobreviver, as pessoas vão te seguir para sobreviver. Tem 3 igrejas, todas as religiões cooperam para ficar de olho nos prisioneiros. Então essa ilha é uma prisão. E aí os caras colocaram igreja para falar, olha só, quem gerencia é a igreja coordena e mantém as pessoas sobre a ordem. Quando a menina tá falando que isso é de fachada, não tem nada a ver. Tem permissão para matar, tá liberado. Se acostuma com a morte, que morte aqui é uma coisa normal. Novamente, o Fushi valoriza muito a vida, principalmente depois que a véia falou para ele. Ele não consegue entender. Você consegue viver num lugar assim, né? E todo mundo fala sorrindo, né? O tempo inteiro, né? Como se estivesse escondendo uma dor muito grande com esse sorriso. A gente aguenta pacientemente para não morrer. Nós cuidamos uns dos outros. Quem vai contra o grupo morre. Essa era de algum país que usava para aprisionar criminosos e virou uma outra coisa. Os próprios moradores começaram a assumir o controle. Todo mundo é marcado, todo mundo é prisioneiro. Ela matou um monte de Yanome. Lembrou que ela é criminosa. Vocês são mentirosos, vocês não são normais. Consegue sorrir num lugar desses. Era só tomar gargalhada. Tentando matar os morcegos pra tentar virar morcego. Matou o Gugu? Caralho, o cara foi meio cuzão agora. Por que não? Não foi ele que matou. Aí o cara tá falando assim, ah não, porque você matou várias pessoas já. Se você não estivesse lá, o Gugu não teria morrido. Morte direta e morte indireta, né? Não faz sentido você falar sobre isso. Não tá acusando de nada? Claro que tá. Morte da carne é algo que acontece com qualquer pessoa. E os humanos podem escolher, às vezes, o momento da sua morte. Aí o cara fala assim, ó, tá todo mundo arriscando a vida aqui. E a gente tá arriscando a vida porque quer. Então, você não precisa ter medo ou dó daquele que está arriscando a vida porque quer. Se isso é uma escolha consciente, isso que ele está falando. Mas o Fushi tá mais certo do que ele pra mim. O Fushi tá falando, eu não quero matar, eu não quero que eles sofram. Não importa se o cara quer ou não.
A escolha do Gugu e a escolha dessas outras pessoas, elas não têm relação, até porque o Fushi não tem a ligação afetiva com essas pessoas que ele tem com o Gugu. Então, ele respeitar a escolha do Gugu faz sentido, porque ele tem um vínculo afetivo. Ele respeitar que essa galera tá querendo se matar pra conseguir a liberdade, ou pra conseguir fama, ou seja lá pro que for, esse pessoal tá arriscando a vida pra conquistar algo, que é o que ele fala. O Fushi não tem que aceitar isso e respeitar isso e falar, então beleza, eu vou matar porque a pessoa quer morrer aqui. Não é bem assim que funciona. A única maneira que a morte do outro é justificada é para a sua própria sobrevivência. Se existe a necessidade de, para que eu sobreviva, a outra pessoa morra, e não há outra opção, não tem outra opção, só existe essa opção. Ou eu vou morrer, ou a outra pessoa vai morrer. Não tem saída, não tem como os dois saírem vivos da situação. A única maneira que, para mim, você tem o direito, digamos assim, de matar a pessoa, é nessa situação, onde a sua vida, a vida da pessoa são concorrentes, de maneira imediata. Se a pessoa tá com uma arma na mão pra te matar, e se você não matar ela, ela vai te matar, aí você já tem a resposta. E isso não tem nada a ver com respeitar a escolha da pessoa em querer morrer por um objetivo maior. Não tem nada a ver. Isso aí é... Que isso? Que isso? Que isso? Hã? Outra coisa que o anime fica mostrando é essa tentativa dele de fazer as coisas sozinho, sendo que a vida inteira teve alguém pra ajudá-lo e ele tá sozinho agora, ele não tá aceitando ajudas. Por mais que seja uma pessoa completamente contraditória, que nem a Tonari, ela tá querendo mostrar um caminho pra ele resolver o problema dele, e ele não tá aceitando essa ajuda de qualquer maneira, porque ele considera que ela é mentirosa, que ela é falsa, sem considerar o que ela passou ou o que ela sentiu pra poder estar fazendo isso, né? Pra poder ser essa pessoa que ela é, o contexto que ela é, o contexto que ela representa. Então, se ela tá mentindo o tempo inteiro, é porque esse local, a sobrevivência depende dessa mentira. Ela aprendeu a sobreviver dessa maneira. Não, é a filha da puta? É a filha da puta lá? Ah, é ela! Não reconheci da primeira vez que eu te vi. Desculpa. Que som foi esse? Knockers. Não, uma topeira. E agora ele vai poder transformar numa topeira? Não morre, não morre. Matou a topeira. Tadinha da topeira. Coitada da topeira, mano. Aí, ó. Virou uma topeira. Topeira cega, amigo. Eita, pô, uma águia. Não, a coruja. Ele pode transformar no lobo e aquela coruja vai se lascar. Aí, ó. Olha aí, ó. Não vai adiantar se assustar o moleque. Ele fez uma armadura com as armas dos caras. Não vai ficar com medo? Então agora vai ficar. Não fica com medo, não. Maluco, tá tentando evitar matar esse cara, não vai conseguir. Ele vai lembrar do urso. Não, lembrou da Marche. Eita porra. Eita porra. Mas não... Tá morta? Buguei. Não lembro dela ter morrido. Ela morreu? O cara gosta de apanhar de mulher bonita. Muita coisa acontecendo nesse episódio, né? Bom, vamos lá. Ele tá abordando algumas coisas. A primeira é a questão do até onde você consegue ir sozinho e por quê. E como você precisa necessariamente pra, digamos, alcançar os seus objetivos, passar por pessoas e eliminar pessoas do seu caminho. Isso vai acontecer porque as pessoas querem eliminar você do caminho delas. E existe uma competitividade natural entre os seres humanos. Então ele tenta falar isso mostrando duas situações. Ele subindo o muro sozinho e não conseguindo, porque ele está sozinho e ele não vai conseguir alcançar o topo e alcançar os objetivos dele 100% sozinho. Ele vai conseguir de duas maneiras: acreditando nos outros e na ajuda dos outros, ou eliminando concorrentes. Essa é a ideia, acho que, principal do episódio. E aí o ser preto, o narrador, ele fala o que falou pro Fushi, ó: você não deve ter dó se a pessoa escolheu a própria morte. Só que pra mim isso é uma tentativa de trazer o Fushi pra pensar sobre isso. Então o Fushi começa a pensar sobre isso e ele não vai seguir o que o cara fala cegamente. Então ele fala: peraí, eu não concordo, eu não acho que isso tá certo. E mesmo que tivesse certo, eu ainda vou sentir a dor da pessoa. Então isso pra ele não é 100% verdade o que o narrador fala. De que você não deve ter pesar por aqueles que escolheram a morte.
Então o Fushi tá indo para um caminho interessante nesse sentido. Outra coisa que ele fala também sobre a questão de sobrevivência, o quão longe você vai para alcançar o seu objetivo. Tem todas as crianças e todas as pessoas que estão vivendo nesse país, nessa ilha há um bom tempo e aprenderam a lidar com a realidade desse local através da dissimulação, da enganação, da mentira, da contradição, de serem contraditórios para alcançar os seus objetivos, porque com a força eles não conseguem, eles precisam lidar de uma outra maneira. São crianças não têm essa mesma força que os adultos têm para competir dentro das regras dessa sociedade. Então elas precisam fazer de outra maneira e elas precisam sobreviver como os adultos. Então elas lidam de outro jeito, devido às necessidades delas e ao contexto que elas estão inseridas. Então se o adulto tem a oportunidade de ir lá competir com várias pessoas para alcançar o topo da sociedade, as crianças elas não têm, até porque o adulto ele tem muito mais essa sensação de que ele pode arriscar porque ele já viveu. A criança não tem essa sensação de que ela pode arriscar a vida porque ela já viveu, porque ela não viveu ainda. Então, para mim também fala disso. Outra coisa que ele fala é a comparação entre a topeira e eu esqueci o nome dela. E aí eu me preocupo se ela está morta, porque ela deve estar morta, para ele estar podendo usar o corpo dela. E ele compara uma coisa muito importante para quando a gente fala de utilizar o conhecimento do outro, utilizar o que o outro é a seu favor. Ele conhece ela, ele lembra dela, ele tem lembranças do que viveu com essa garota, e é por isso que ele consegue utilizar a força dela, porque ele tem o conhecimento, ele vivenciou aquilo, o corpo dele lembra. E ele não consegue aproveitar a topeira porque ele não conhece a topeira. Ele não sabe que a topeira é boa com tal coisa. Ele não sabe o ponto positivo e o ponto negativo da topeira. Então ele não consegue aproveitar das habilidades dela. Então a gente tá falando aqui também sobre a gente só consegue aproveitar daquilo que a gente conhece. O que a gente não conhece, a gente não sabe aproveitar. E isso conversa também com o tema de ele não conseguir entender as crianças e ele não conseguir utilizar elas a favor dele. Porque ele não conhece elas. Ele não sabe o que elas passaram. Ele não sabe por que elas são assim. Por que elas riem nessa desgraça. Ele não procura entender. E aí quando ele não procura entender e ele não entende, ele não consegue usar a favor dele. Então tudo se conecta. O porquê ele consegue utilizar a força da garota. O porquê ele não consegue utilizar a força da topeira. O porquê ele não consegue subir sozinho o muro. O porquê ele tá competindo nessa arena de gladiadores. O porquê as crianças estão utilizando ele para conquistar os objetivos dela e o porquê ele não consegue fazer o mesmo se utilizando das pessoas ao redor dele que tem interesse em comum para alcançar o objetivo dele. Ele até consegue um pouquinho porque ele escuta a Tonari, ele entra nessa competição para vencer e conquistar o objetivo dele, que é salvar a Pioran, mas ele só consegue porque isso é uma regra clara daquele ambiente. E por ser uma regra clara e básica, ele tem que lidar com ela e ele pode se utilizar dela. Então, não é que ele conheça esse mundo, não é que ele conheça as regras da arena ou da ilha. Ele conhece muito pouco pelo que foi apresentado pelas crianças. E ele consegue aproveitar esse básico que não foi ele que pesquisou, ele não quis entender aquilo. Aquela informação foi apenas passada para ele justamente porque elas têm o interesse de que ele faça determinada coisa. E aí ele é manipulado por essas crianças a fazer o que elas querem, porque o que elas querem, o que ele quer tem alguma coisa em comum, mas ele não tem a proatividade de compreendê-las e utilizar delas. Ele está sendo utilizado, ele está sendo usado. Ele aceita ser usado porque o objetivo bate. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Vira membro do canal. Muito obrigado, valeu, falou.